Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo, as melhores histórias, hoje Arquivo X Brasil, onde nós falamos sobre os maiores mistérios do nosso Brasilzão, independente de época, independente de lugar, independente de mistério específico, mas são os maiores mistérios do Brasil. E quem já assistiu Arquivo X sabe como é que funciona a coisa. Ufologia é um tema predominante. Hoje tem um pouquinho de histórias ufológicas, mas o que toma conta em si são grandes mistérios noticiados ou acompanhados por várias pessoas, coisas sem explicação. E hoje eu vou fazer um primeiro vídeo com um resumão sobre uma região pertinho de São Paulo capital, onde aconteceu de tudo já, onde você vai encontrar relatos sobrenaturais de aparição de espíritos, pessoas que tiveram um fim trágico ali na região e dizem que até hoje ainda estão por lá, né? Também relatos ufológicos. É comum ver luzes no céu, luzes entrando e saindo da mata. Também um pouquinho de histórias relacionadas ao folclore, porque tem a trilha do Curupira, tem aparições de lobisomem, aparições de outras criaturas do folclore brasileiro. Paranapiacaba é um bom exemplo de regiões e lugares do Brasil que eu vou comentar nos próximos vídeos aqui do Arquivo X Brasil, porque meio que parece que tudo acontece ali, né? Meio que o lugar ele é propício a ter histórias incríveis. Bom, é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, dá uma força aí pro canal. Gostou? Deixa um comentário lá. Tem sugestões, outros lugares bacanas como esse, né? Falo bacanas daquele jeito, porque tem pessoas que não gostam de histórias de terror, mas entendem. Lugares interessantes como esse, deixa lá nos comentários que eu vou estar pesquisando, eu vou estar indo conhecer, eu vou estar fazendo o que eu puder de conteúdo sobre os lugares, beleza? Paranapiacaba, vilarejo, na cidade de Santo André, São Paulo, fica a 62 quilômetros da capital. De carro ali você leva 1h30, ou você pode ir de trem. Aí, dependendo das conexões que você faça ali, eu acho que o trajeto mais curto, mais rápido, você vai gastar umas 2h15, 2h30. Sendo que no último trecho você tem que pegar um ônibus da região ali, do vilarejo mesmo, da estação de trem, até a entrada da cidade, do vilarejo, né? As pessoas consideram Paranapiacaba uma cidade, mas ela não é, ela é um distrito de Santo André. Bom, Paranapiacaba, o nome vem do Tupi-Guarani, que significa lugar de onde se vê o mar, porque ali já era um trajeto muito utilizado pelos índios muito tempo atrás, antes da exploração que foi realizada devido à ferrovia. Já entrando nesse tema, ali por volta de 1835, 1840, aconteceram os primeiros estudos para a implantação de uma linha ferroviária que fosse conectar o litoral paulista com o interior, e essa linha seria a que vem a ser Jundiaí-Santos. E a região de Paranapiacaba, ela era muito boa em algumas características, e eu vou mencionar apenas duas aqui. Como já identificado pelos próprios índios, o acesso ali era adequado, né? Independente da inclinação, que é grande, você conseguia fazer adaptação para a instalação dos trens. E segundo, o clima era muito bom para os ingleses. Devido a essa inclinação toda, foi feito um sistema de ferrovia chamado funicular. Esse sistema, ele naquela época era só dominado pelos ingleses. Bom, os ingleses dominavam praticamente tudo relacionado a ferrovias. E assim como em outras ferrovias do país, em outras regiões, houve um processo de licitação de 90 anos, onde os ingleses poderiam explorar aquela área desde que construíssem a ferrovia e administrassem ela da melhor maneira, fazendo com que o objetivo era escoar o cultivo de café, né? Trazer os grãos de café, todos que vinham do interior, vinham de Minas Gerais e vinham de outras regiões além de São Paulo, levar para o Porto de Santos e de lá espalhar para o mundo inteiro. O Brasil foi referência nisso. E essa ferrovia também foi referência. Durante muito tempo, Paranapiacaba foi um dos polos mundiais. Estava ali no top 5 sistemas referências. E se falando de mundo, tá? Não estou falando de América do Sul, não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Hoje é um pouco triste visitar a região e ver que, infelizmente, depois da década de 70, o projeto foi abandonado, né, 1970, e não houve o devido cuidado durante algumas gestões. Até hoje é muito questionável como a administração pública trata tudo aquilo ali, aquela cultura que ficou no lugar. Então muita coisa se deteriorou, contribuindo para o clima de mistério que a cidade tem. Devido à proximidade ao relevo e à proximidade com o litoral e também a cadeia de montanhas, o tipo de mata que você tem ali,
Paranapiacaba, ela tem como característica uma densa névoa que cobre a cidade assim durante diferentes períodos do dia, praticamente todos os dias do ano. Enfim, você pode sair de São Paulo, aquele calor, com aquele sol, coisa linda, maravilhosa, que nem sempre tem em São Paulo, infelizmente, e você vai chegar lá e a possibilidade de você encontrar um clima frio e essa densa névoa é muito grande. E assim, quando eu falo denso, é denso mesmo, as pessoas fazem um cálculo ali que quando o negócio tá pegando mesmo, que acontece quase todo dia, 4 metros para frente você já não enxerga, de tão forte que é essa névoa. Mas isso agradava os ingleses, que foram os responsáveis pela implantação dessa cadeia de ferrovias ali, que conectava Santos, a capital, e também o interior de São Paulo. E durante muito tempo a região prosperou, durante muito tempo a região foi propícia, foi essencial para o Brasil, essencial para tudo. Mas ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, as coisas foram parando, a cultura em si industrial foi mudando e prejudicou muito as ferrovias em geral, não só Paranapiacaba, o Brasil inteiro, infelizmente, decresceu nesse sentido. Então é muito triste saber que a gente já teve todo esse potencial funcionando, onde você tinha mais de 100 locomotivas trabalhando o dia, levando pessoas, levando carga. Você tinha vagões, locomotivas que eram metade pessoas, metade carga, e locomotivas dedicadas à carga, e locomotivas dedicadas a pessoas que ali faziam uma conexão que nos dias de hoje seria essencial, né? Bom, não falando, vou tirando esse tema todo cultural de lado e voltando às características misteriosas da região. Desde o começo, Paranapiacaba foi construída em volta de muitas coisas questionáveis. Tinha um engenheiro responsável pela cidade, qual ele não adotava práticas interessantes, ele não fazia práticas corretas, ele tinha muita fama de carrasco, né? Ele tinha uma fama de torturar, de explorar. Naquela época ainda existia escravidão, e lá você encontrava escravos como no resto do país, e vieram da África, pessoas e foram tiradas de seus países para serem exploradas aqui no Brasil. Você também tinha o serviço escravo dos próprios ingleses, que eles traziam pessoas da Inglaterra com a promessa de trabalho, com a promessa de moradia, crescimento aqui no Brasil. Chegava aqui, eles exploravam. Não eram todos que tinham as mesmas oportunidades ali. E você também tinha o trabalho dos nativos, o trabalho das pessoas locais, dos brasileiros, que nem sempre era adequado, quer dizer, assim, praticamente nunca era adequado. E você estava explorando uma área de mata nativa, mata densa, onde naturalmente aconteceriam a prospecção de doenças, de coisas das quais o ser humano demora para se habituar, e naquela época não tinha a ciência e a medicina atual para se precaver e nada, então era comum muita coisa ruim acontecer, tanto nesse tema aí do engenheiro responsável pela cidade, pelo vilarejo, causar todas as coisas ruins que aconteceram, como as coisas naturais, como as pessoas adoecerem, as pessoas se acidentarem, muita coisa acontecer. E naquela época o negócio era meio tratado de qualquer jeito. Ali em Paranapiacaba você tinha um choque cultural muito grande. Os ingleses que tinham uma religião, os brasileiros que tinham outra, os escravos que tinham, na sua grande maioria, tradições e cultura e religião de matriz africana, além dos nativos. Então a coisa era meio tratada de qualquer jeito, e a cultura de exploração levava ainda essas pessoas a coisas mais absurdas ainda do que eu posso comentar. Então ali você tem histórias de pessoas que morreram trabalhando e foram enterradas ali onde estava trabalhando mesmo. Simplesmente eles abriam uma cova e colocavam a pessoa para dentro. Como não tinha uma cultura de cemitério, uma cultura de velório, nada do tipo entre os ingleses ali naquela região, naquela época, eles enterravam as pessoas de qualquer jeito. Muitas das pessoas foram enterradas dentro dos próprios túneis. Até hoje é comum você ver notícias de ossadas, de coisas encontradas por ali. E tinha também as histórias tristes. É o carro do ovo. E também tinha as histórias tristes de pessoas que foram exploradas, foram torturadas até a morte e depois simplesmente descartadas. Tudo isso foi levando, que infelizmente contribuiu para o clima de terror, vamos dizer assim, para as lendas macabras que tem ali na cidade, e também contribuiu muito para a energia carregada, para aquelas pessoas que acreditam, é claro. Uma energia muito carregada, muito pesada, quem já visitou o lugar conhece. E dali nasceram várias lendas, sabe? Coisas incríveis, assim, histórias muito loucas. Eu vou mencionar algumas aqui,
Em domingo tem as histórias de boteca, eu posso entrar mais nelas, que são umas histórias até mais beludas, se assim eu posso dizer. Mas ali em Paranapiacaba você tem um pouco de tudo. A grande maioria das lendas e histórias são pautadas em aparições de espíritos, de pessoas que tiveram um fim trágico ali, ou que em algum momento da história de Paranapiacaba houve um acontecimento. Por exemplo, existe a história do Túnel 13. O Túnel 13 era um dos principais túneis que vinham de Santos para São Paulo, e um dia lá, devido a uma confusão, tô resumindo bem, tá, pessoal? Devido a uma confusão, um problema técnico que houve na torre de controle, o relógio da torre de controle, as locomotivas se atrapalharam e 2 locomotivas se colidiram muito próximo desse túnel, o Túnel 13. E mais de 100 pessoas morreram na colisão, na explosão, no incêndio, enfim. E como devido a tudo que eu comentei já da história e tudo mais, houve uma negligência com os corpos, ou houve um acordo ali no momento e os corpos foram enterrados dentro do próprio túnel. Então existe a lenda do trem fantasma lá, que muitas pessoas veem o trem, muitas pessoas veem pessoas que estavam no trem ali. Então muita coisa acontece relacionada a esse trem, Túnel 13. E esse túnel é proibidaço de se visitar hoje. Também tem uma lenda muito famosa do Vigia. Esse Vigia, ele era responsável lá no comecinho do vilarejo, nos primórdios ali. Ele tomava conta à noite, durante a madrugada, para que todo mundo estivesse bem, para que todas as casas estivessem bem. Então ele passava nas casas e, como eu falei, lá foi construído pelos ingleses. Tudo foi nascido, criado graças aos ingleses. Então é claro que a arquitetura é inglesa, as casinhas de madeira e tudo mais. E ele passava nessas casinhas de madeira, ele batia 3 vezes na casinha. Se tivesse tudo bem, o morador dava mais um toque lá e beleza, né? Ou dava 2 toques para dizer que não estava legal, dava um sinal. E ele passava fazendo isso em todas as casas. Só que teve um dia que ele simplesmente não fez. As pessoas notaram, um começou a comentar com o outro: cadê o vigia? Cadê o vigia? Cadê o vigia? Foram procurar ele, encontraram ele infelizmente morto nas proximidades do vilarejo, numa trilha ali, e foi assassinado. Aí eu não vou entrar em maiores detalhes, vou deixar para contar essa história em outro dia, de outra forma. E depois daquilo, nunca encontraram a pessoa que assassinou o Vigia. E aquilo foi, o Vigia também foi enterrado lá. Muitas histórias, muitas hipóteses, muitas versões do que pode ter acontecido foram criadas, mas não se sabe ao certo o que aconteceu com o Vigia. Ele simplesmente foi assassinado ali. Dizem que até hoje, dependendo do dia, dependendo de como está a situação, dependendo do que acontece, é possível você ver de noite o Vigia na neblina, tomando conta da cidade e até mesmo batendo nas casas. Você pega um dia e vai dormir lá em Paranapiacaba. Se der 3 batidinhas na sua parede ali, é o Vigia querendo saber se você tá bem, entendeu? Essa é mais uma das histórias que tem lá. Fora isso, como eu falei, a região ela é propícia a diferentes tipos de história. Então as pessoas que trabalhavam ali na ferrovia, as pessoas que trabalham e moram lá até hoje ainda, dizem que é normal você ver luzes no céu, do tipo luzes saindo e voltando da mata, andando entre as montanhas. Isso a gente pode considerar OVNI. Como já teve também situações assim de pessoas que dizem ter contato com pessoas de outro mundo lá, com extraterrestres. E também tem várias e várias lendas, por exemplo, a trilha do Curupira, onde mais de uma pessoa diz que fazendo aquela trilha ali, porque Paranapiacaba também é uma região muito conhecida pelas cachoeiras, pelas belíssimas trilhas, pelo ecoturismo. Eu recomendo, é um lugar excepcional. Só deixo uma observação aqui: se você for visitar Paranapiacaba, procura um guia oficial, um guia que é ali catalogado pela prefeitura ou pelo Ministério do Turismo, enfim, pela Secretaria de Turismo. Não sai na lábia de qualquer pessoa, de qualquer morador, de qualquer coisa, não cai no papo de qualquer um, porque é uma região meio perigosa. É o tipo de mata que te engole. As pessoas que conhecem trilha já devem ter ouvido falar esse termo. Então ela é muito fácil de você se perder. É uma região um pouco perigosa devido ao tipo de mata, devido também ao tipo de região e também aos restos da ferrovia que ficou por ali. Não sai andando sozinho, não sai andando por qualquer lado, não se mete nessa. Bom, voltando ao tema, existe uma trilha do Curupira, onde mais de uma pessoa já viu o Curupira por ali. Fora os avistamentos de lobisomem, de outras criaturas mitológicas, seres elementares. Quem não conhece seres elementares, eu pretendo aí fazer uma playlist ali explicando certinho o que são eles, mas são espíritos que se manifestam na água, se manifestam no fogo, em
coisas da natureza. Enfim, bom, como eu falei, hoje é só um resuminho do que é Paranapiacaba, da nossa Silent Hill brasileira. Pretendo fazer muitos outros vídeos, pretendo fazer um vídeo especial muito bom, como Paranapiacaba é acessível a São Paulo. Quero ir lá passar um final de semana e fazer um doc bem legal. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Arquivo X Brasil. Se gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda o canal, por favor. Compartilhe esse vídeo. Qualquer sugestão, sou todo ouvidos lá nos comentários. E tamo junto. Breve, mais histórias de outras regiões. Quero falar aí da Serra do Mar no Paraná, quero falar um pouco da região da ferrovia da Madeira Mamoré, visitei lá também, enfim. Além de outras histórias e breve mais histórias de Paranapiacaba. Tamo junto, esse é o Sem Tempo, até o próximo.